Glória a Deus, estamos online nesta manhã para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Vou aguardar os irmãos entrarem aí, vou compartilhar aqui a live. Também nossa escola bíblica de domingo. Glória a Deus, bom dia, sejam bem-vindos na paz do Senhor, bom dia. Já vou compartilhar o link aqui na página da nossa comunidade. Glória a Deus. Bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nós já vamos dar início à nossa escola, amém? Bom dia, irmãos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Domingo aí um dia ensolarado aí, um sol abençoado. Estamos aqui juntos, unidos na presença do Senhor, para aprender um pouquinho mais da palavra dele, né? Vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar essa live aí. Quantas pessoas a gente puder, amém? Para a gente disseminar o Evangelho, a palavra do Senhor. Nossa escola bíblica é uma bênção, palavra de Deus. Estou aguardando também o presbítero Rubens, que está ajustando as configurações do seu computador para poder entrar junto com a gente. Logo mais ele vai entrar aqui na live junto comigo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos fazer uma oração. Como vocês estão aí? Tá tudo na paz? Tudo na bênção? Manda aí o seu comentário. Como está o seu dia? Seu domingo já se iniciou aí há algumas horas. Aí tem pessoal que acorda cedinho. Vamos iniciar orando, dando glória ao nome do nosso Pai. Amém? Senhor, nós te damos graça por estarmos aqui na tua presença. Te damos graças por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, ao vivo, online, juntamente com o teu povo, para falar da tua palavra, Senhor, para engrandecer o teu nome, Senhor, disseminando o teu evangelho, a tua palavra da verdade, de justiça, Senhor, de amor, que o Senhor possa usar a nossa vida, que o Senhor possa tocar no coração de cada vida que se achega, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta, Senhor, para receber a tua palavra, para receber, Senhor, aquilo que vem do alto, Senhor, orientação, Senhor, ensino, a sabedoria, para vivermos de acordo com a tua vontade. Te agradeço, te glorifico em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar aí a todos que vão chegando um bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia para Sol, bom dia para o Elinho, bom dia para a irmã Iracema, bom dia para a irmã Doraci, bom dia para o Kelly, Conceição, bom dia, irmã Conceição, bom dia, Lia. Isso aí, bom dia, irmã Ivonete, bom dia a todos que estão com a gente. Um ótimo domingo para todos nós, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante. Nós estamos falando nessa lição sobre o livro de Jó, né? Que fala, vou pegar aqui direitinho, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. A fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó.
Então, esse é o tema da revista geral, né? E hoje, o tema da lição de hoje é quem era Jó. Bom dia, irmã Vera, né? Bom dia a todos aí, vamos chegando, glória a Deus, 9h14 aí da manhã, estamos aqui unidos neste propósito de aprender a palavra. Eu dei bom dia só para aqueles que eu consegui visualizar aqui, tá? Se você, seu nome não foi aí mencionado, coloca um comentário aqui, bom dia, dá um amém, dá um glória a Deus que eu vejo aqui e dou um bom dia para você também. Quero cumprimentar todos com um bom dia na paz do Senhor, amém? Então vamos lá, irmãos. Enquanto o presbítero Rubens se prepara aí, enquanto você já vai também preparando a sua Bíblia aí, sua caneta e seu lápis, vamos dar início então em nome de Jesus. Então, lição de número 2, a data de hoje, 11 de outubro de 2020, quem era Jó, né? O textuário da lição está em Jó 1. Então, bem simples, cada domingo você só precisa abrir a sua Bíblia, basicamente em Jó, e depois a gente passa os versículos para vocês, né? Então, Jó 1, versículo 1. Então, vamos começar lá do comecinho do livro de Jó. Jó 1, 1. Achou aí? Pega na sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Bom dia, irmã Glória. Bom dia, pastor. Deus abençoe a todos que estão... Pastor, pastora, né? Deus abençoe a todos que estão conosco nesta manhã. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, esse é o textuário da nossa lição. Aí vemos a verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Olha que verdade prática maravilhosa. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. O que significa, né? Significa que se eu e você cuidarmos do nosso caráter, alinharmos o nosso caráter com a palavra de Deus e limar tudo aquilo que não provém da vontade de Deus e alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, essa ação, essas atitudes, elas vão nos fazer resplandecer e a nossa vida será um testemunho vivo de um caráter íntegro, completo, né? Na presença de Deus. Então, nós precisamos zelar para que o nosso caráter ele seja cada vez mais parecido com Jesus, né? Nós somos cristãos. Ontem o pastor falou na transmissão, né? Foi presencial e transmitido. O pastor falou que nós somos cristãos. Ele usou as palavras que nós somos extensão de Cristo, né? Então, nós somos cópia, né? Nós seguimos, nós copiamos, nós imitamos o nosso mestre. Na vida não é muito bom quando você começa a imitar algumas pessoas, né? Nós não podemos imitar os outros, nós temos que buscar ser nós mesmos, né? Mas quando nós imitamos Cristo, aí nós criamos uma identidade realmente correta, uma identidade que realmente se aplica de uma forma interessante, proveitosa, com propósito na nossa vida, né? Nós temos que imitar a Cristo, somente a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e somente Ele tem o testemunho que o mundo precisa, né, para viver uma vida justa, reta e íntegra. Somente Jesus, amém?
Vamos lá, então. Irmãos, Jó, ele era alguém diferente, né? A gente falou na aula passada sobre o livro de Jó, deu algumas informações do contexto literário, né? E de um contexto geral do livro de Jó, mas falando da pessoa de Jó, Jó era alguém realmente diferente. Nós precisamos realmente estar debruçados no livro de Jó para aprender algumas verdades importantes para a nossa vida, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre Jó na manhã de hoje, amém? Então abra sua Bíblia aí, nós vamos ler Jó 1, de 1 a 5. Então Jó 1, de 1 a 5. Abra sua Bíblia aí, eu vou dar um tempinho para você procurar aí, Jó 1, de 1 a 5. Então diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha aí, ó, 7 filhos e 3 filhas era a composição ali da família de Jó, né? Sua esposa, Jó, sua esposa, 7 filhos e 3 filhas, né? Era uma família bem assim, padrão para a época, né? Era um padrão de bênção, né? 7 filhos e 3 filhas, uma família bem completa, né? Hoje em dia, um filho e uma filha geralmente já está de bom tamanho, né? E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Olha aí a riqueza que ele tinha, né? Para a época, uma pessoa, sabe, uma única pessoa ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e muita gente trabalhando para ele, significava uma pessoa muito rica, né? Naquela época era preciso ser muito rico para ter tanta propriedade assim. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Olha que interessante, né? Era uma família festiva, né? Seus filhos faziam banquetes, cada um no seu dia. Então, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias da semana, todo dia um banquete, todo dia uma festa, né? 7 dias, 7 filhos, 7 dias, olha que bênção. E cada filho fazia um banquete no seu dia. E convidavam, né, suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles, né? Então, cada dia as irmãs elas iam numa festa, né? Num banquete. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Então, olha que interessante, né? Jó, ele cuidava da vida espiritual da sua família, porque ele tinha o cuidado, né, de que se algum dos filhos pecasse, ele já apresentava o sacrifício, que era a forma de expiação dos pecados no Antigo Testamento. Ele já apresentava os filhos, apresentava o holocausto para a vida dos filhos, para expiação dos pecados. Então ele era ali um intercessor, né? Assim como o sacerdote era intercessor, Jó era o sacerdote da sua casa. Amém? Então essa foi a leitura, Jó 1, de 1 a 5. O presbítero Rubens está por aqui, vou adicionar ele.
Bom dia, Rubens, senhor. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, pessoal, Deus abençoe vocês. Tudo certo aí? Tá ouvindo bem? Claro, tô ouvindo bem. Tudo certinho. É isso aí. Então é isso aí, nós vamos iniciar aqui Já lemos o texto áureo, né, a verdade prática. Já falamos um pouquinho sobre a verdade prática e já lemos aqui o texto de Jó 1, de 1 a 5. Agora a gente vai entrar aqui na introdução, perdão. Eu vou ler a introdução e aí eu já passo para o Rubens iniciar o tópico 1, né, fazer as suas considerações, tá bom? A introdução diz assim, ó, o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, basicamente, nesse tópico aqui, a lição ela vai destacar alguns traços que a Bíblia nos mostra sobre a vida e sobre a espiritualidade de Jó. E a gente vai entender isso, a gente vai falar sobre algumas qualidades, né, alguns atributos da vida e do dia a dia, das atitudes que Jó tinha no decorrer da sua vida, como relata o livro de Jó. Amém? É isso aí, Rubens. Pode iniciar o tópico 1. Ok, bom dia, pessoal, mais uma vez. Antes de iniciar, quero dar um bom dia a todos que estão aqui conosco conectados aqui. Consigo ver alguns nomes aqui, a Sol, nosso irmão Elinho, nossa irmã Iracema, nossa irmã Dora, a gente, o Keiler, Deus abençoe vocês, nossa irmã Conceição, nossa irmã Lia, a Ivonete Dias, sempre com a gente também, Deus abençoe, nossa irmã Vera, nossa irmã Glorinha, bom dia, o pastor está com a gente também, o pastor Ivo está conosco, nossa irmã Domingas está aqui também com a gente, o Davi domingo passado, hoje também, Deus abençoe. Bom, então, como o André iniciou, eu estava acompanhando aqui pelo celular enquanto minha máquina se reiniciava, né? E então o cara tinha uma família completa, né, André? Tinha aí 10 filhos, acho que o André está quase chegando lá, ele está com 2, né? Acho que falta um pouquinho para atingir essa meta aí. Mas legal, não é a minha meta, tá? Mas que bênção. Então a gente via que realmente ele era um homem próspero naquela época. Filhos também era sinal de prosperidade, de riqueza, porque demonstrava que tinha mais mão de obra, né? Própria, vamos dizer assim, para criar os gados. Então, o André mencionou a quantidade de gados que ele tinha, juntas de boi. Até pesquisar o que era juntas de boi, e eu vi que juntas de boi é quando tem um par de bois, né? Então, dois, para poder se alinhar, para puxar os carros, né? Então, juntas de bois era um par. Então, se ele tinha 500, ele tinha 1.000 bois também, além dos 500 ovelhas, enfim. Tinha uma série de tinha uma série de animais aí, então ele era um homem muito próspero. Mas eu quero iniciar, André, esse ponto falando a respeito do temor. Antes de falar de Jó, falaremos sobre o temor. Eu sempre aprendi com os meus pais que o temor a Deus é a base para tudo. Então, quando a gente fala de um relacionamento, né? Quando tem a marido e mulher, se tem o temor a Deus, uma pessoa fica despreocupada, porque quando a pessoa teme ao Senhor, temer não é ter medo. Eu sempre aprendi sobre isso, acho que deve ser claro para todos vocês também. Temer não é ter medo, mas ter respeito em relação à santidade de Deus, em relação à palavra de Deus. Então, trazendo para hoje aqui a nossa lição de Jó, né? Jó, ele era um homem temente ao Senhor. Então, falaremos que o ponto central, né, da vida dele era um homem íntegro, um homem sábio, e o André, não sei se você chegou a colocar, André, que por ele ser um homem rico, né, a palavra, o livro que tem acerca de Jó, não traz ele como um homem rico, não fala sobre a riqueza dele primeiro, mas diz que ele era um homem íntegro, um homem reto e um homem temente a Deus que se desviava do mal.
Então, essa é a parte central. Então, nós iniciaremos aqui falando, né, que Jó, um gigante da fé, como nós dissemos na aula passada, ele viveu ali na época dos patriarcas, né, do patriarcal, de Moisés, enfim, de todo o pessoal que nós mencionamos nas lições anteriores, e na sua região ali, né, ele era bem conceituado, um homem de bastante posses, né, mas um homem muito sábio, segundo a palavra de Deus diz, que da época dele, ele era o homem mais sábio da sua região, ali. Então, ele era muito procurado por aconselhamentos, para direcionamentos, porque as pessoas viam nele alguém de uma base sólida, isso que era bastante interessante. Entrando aqui no item 1, vai falar então, né? Um homem de caráter irretocável. Então, sempre quando tem uma palavra iniciada por i, nós tentamos buscar a primeira parte final para depois retornar. O que seria irretocável? Né? É uma negação da parte final. Então, retocável. E quer dizer, não se retoca, não tem a necessidade de se apontar nenhum erro. Então, irretocável. E aí nós vemos que no subtítulo 1, fala que ele era um homem íntegro. Nós aprendemos que integridade quer dizer inteiro, certo? Então, um homem íntegro também tem a ver com a sinceridade. Sinceridade, né, como o pastor já nos ensinou, é sincero, separando a palavra sem cera. Então, era um homem, claro, totalmente transparente. Então, inicialmente, o livro de Jó traz que ele era um homem íntegro, sincero, temente a Deus, reto. Então, não fala da riqueza dele. Por quê? Esse foi até o ponto que o adversário utilizou em relação a Jó para apontar ele, porque ele falou, ele só é temente a Deus, ele só é da forma que ele é, ele só age da forma que nós vemos, porque ele tem tudo. Então, por ele ter tudo, nós vemos que ele age dessa forma. E, na verdade, não. Tanto que a história vai decorrer, né, no livro, faremos em outras lições também, que ele perdeu tudo e continua a ser a mesma pessoa. Então, falando aqui sobre a integridade dele, né, ele tinha um caráter consolidado. O caráter é o que define o que uma pessoa é. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior, né? Então, a gente sabe o que é um mau caráter, é uma pessoa que não merece confiança, desonesta, mas Jó, não. Ele era um homem muito reto. Não estou dizendo que ele era um homem perfeito, né? Sem pecado, não, mas ele tinha um caráter que não tinha apontamentos a serem feitos. O André colocou ali a respeito do último versículo da letra do classe, que trata que ele fazia, levantava holocaustos, né, sacrifícios em relação à vida dos filhos, porque os filhos poderiam cometer pecados e tal, mas ele buscava ali um conserto para a vida dos filhos, porque ele entendia que o temor a Deus, a santidade de Deus devia ser preservado na vida. Então, era através disso que ele tinha o que tinha, que ele possuía essa vida tão abençoada, tão próspera, né? Então, ele era um homem íntegro, sincero. O segundo tópico vai falar a respeito da retidão. Ele era um homem reto, né? Tem o sentido de alguém justo, direito. Ele não tinha o que se repreender. Então, ele se comportava de maneira irrepreensível. O terceiro tópico vai falar sobre aquilo que eu já mencionei, de ser temente a Deus e se desviar do mal, assim como inicia o versículo 1 do capítulo 1 de Jó. Então, ele era temente a Deus. Essas palavras, né, de acordo com os termos do hebraico, dá uma ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava do mal. E também, no sentido de alguém devoto a Deus, na adoração. E ele sempre se mantinha temente e se desviava do mal, que era o ponto aqui específico. Então, a gente vê que Jó, ele tinha uma prática diária e através disso que ele era muito abençoado. Falaremos um pouco adiante, né, da questão, acho que é no tópico 3, se eu não me engano, da questão sobre prosperidade.
Muitas pessoas, hoje em dia, buscam, né, a lei da prosperidade, eu quero ser próspero, e confunde a prosperidade com a riqueza. E esse, na verdade, é um grande erro. E nós vemos aqui que Jó é um grande exemplo para a gente nesse sentido, porque ele era um homem rico. Hoje, nós sabemos que tem pessoas que são ricas que não são prósperas, porque tem uma diferença muito grande aí. A pessoa que é próspera, ela consegue fazer brotar bênçãos de pouco. Então, do pouco ela faz se tornar muito, porque ela é próspera internamente, ela tem uma vida abençoada por Deus. E a riqueza é sinal de dinheiro. Então, Jó, ele tinha muito dinheiro, só que além disso, ele também tinha prosperidade, ele era um homem completo. Isso que é legal de ter o exemplo de Jó, para nós nos basearmos para nós mesmos, né? E nós veremos que, mesmo depois de ter perdido tudo, ele ainda continuou a ser um homem íntegro, continuou a ser um homem próspero, porque depois ele recebeu tudo de volta de Deus e conseguiu fazer prosperar através da bênção de Deus na vida dele. Então, esse, André, para mim, a parte inicial, né, do tópico 1 aqui, falando sobre a integridade, né, a questão da retidão e a temência a Deus, que eram as principais características que o livro de Jó destaca em relação a ele. Legal. Embora você já mencionou também bastante coisa do tópico 2, né? Fala sobre a prosperidade também, lá no tópico 2. Mas eu só quero trazer para os nossos dias, né? A questão daquilo que a gente toma de testemunho da vida de Jó. Então, a gente percebe, vendo aqui na lição, que Jó, ele era um homem de caráter irretocável, né? Então, assim, nosso caráter diz quem nós somos. Por quê? Porque o caráter, ele se significa características, né? Então, nós temos características pessoais, intrínsecas a nós, né? A nossa personalidade. Então, só que é interessante, né? Que Deus nos ensina que o ser humano, o caráter do ser humano pode ser moldado. Geralmente, irmãos, a gente observa que as pessoas, de uma forma geral, elas entendem que o caráter, o caráter que está estabelecido na vida de alguém, ele é, assim, imutável, né? Porque muitas vezes a gente já ouve falando de, por exemplo, pessoas que são meia explosivas, assim, né? Aí o pessoal fala que tem temperamento forte, né? E já coloca isso como se fosse uma marca registrada, sendo que a palavra nos ensina que o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade, ela pode ser transformada, né? De acordo com a abertura que nós damos para a palavra de Deus agir em nós. Por isso que Deus ele não fala assim, ele fala assim na sua palavra, venha como estás. Ele não fala venha como é, né? Porque assim, se ele falasse venha como é, quer dizer que não teria como mudar, ele te aceitaria do jeito que você é. Mas na verdade ele fala venha como estás, porque ele vai fazer um trabalho de aperfeiçoamento do nosso caráter através da sua palavra. Então, o que nós aprendemos do caráter de Jó que nós devemos aplicar na nossa vida? Primeiro, a honestidade. A honestidade tem que ser uma marca na nossa vida, né? Eu já passei por pequenas situações, assim, acredito que vocês também, já passei por pequenas situações em que a minha honestidade foi provada. Por exemplo, quando no comércio, na hora de pagar, pagando em dinheiro, a gente dá uma nota e recebe o troco a mais, né? O que eu faço? Na minha honestidade, eu devolvo e falo, não, tá errado, o meu troco é menor, né? Ou quando vai fazer uma cobrança e cobra o valor a menor.
honestamente a gente vai agir, né, e vai falar, não, está errado isso daqui. Isso é em tudo, né? Por exemplo, no nosso trabalho, tem muitas pessoas que omitem, né, manipulam, ou até mentem para se sair bem no seu trabalho. Às vezes a pressão do trabalho, as situações que acontecem, aquele negócio de não deixar o cliente insatisfeito, que é uma grande preocupação de todo mundo que trabalha sendo empresário ou CLT, né, registrado em carteira, tudo mais, tem sempre aquela preocupação, e muitas vezes acaba passando ou pela omissão ou pela mentira, que são pecados, né? E nosso comportamento como cristão tem que ser um comportamento honesto, né? Um comportamento reto, sempre com sinceridade, que é uma outra característica de um caráter irretocável, né? A sinceridade. Buscar com zelo palavras sinceras sempre nos seus diálogos, nas suas conversas. Ser verdadeiro, expressar sempre a verdade. Ser justo, né? Não pender para você, não buscar sempre o benefício próprio, mas sempre buscar aquilo que é justo. Essas características elas vão testificar de Cristo em nossas vidas, porque essas características que nós vemos na vida de Jó são características de Cristo, né? E ele quer que nós recebamos essa herança. A gente já aprendeu há muito tempo que a gente só dá aquilo que recebe. Então, quando a gente não teve essa herança dos nossos pais, como que faz? A gente busca tudo aquilo que foi deficiência no nosso aprendizado, como em família ou na nossa convivência, né, social, aquilo que a gente não recebeu da família e da convivência social, a gente busca em Deus. E Deus ele tem para derramar sobre nós todas essas características, né, de um caráter irretocável, de um caráter irrepreensível. Mas eu reforço também aquilo que o Rubens disse sobre temor a Deus, né? O temor é o princípio de todas as coisas, porque o temor ele nos motiva a agir e a buscar entendimento para agir de acordo com a palavra de Deus, né? E a gente tem que sempre reforçar esse conceito, que temor não é medo, né? Temor ele é uma reverência profunda, ele é um respeito profundo, é uma posição, né, que a gente toma diante, né, das situações que nos distancia do mal. Por isso que, pelo fato de o temor nos distanciar do mal, é aí que ele se torna o princípio da sabedoria, porque ele nos aproxima mais de Deus, né? Então isso é extremamente importante. E entrando já no tópico 2, né, o Rubens falou um pouquinho sobre a prosperidade, né? E é interessante que o conceito correto, né, que ele passou é realmente isso. Prosperidade não é simplesmente riqueza. E é interessante que a prosperidade de Jó, ela vinha de Deus. Deus, porque quando o diabo foi falar com Deus para permitir que ele levasse a tentação a Jó, ele disse que Deus, Jó só era daquela forma por tudo que Deus tinha concedido a ele, né? Mas é interessante que Jó, ele não era só grande em riqueza e em prosperidade, né, que significa ausência de necessidade, mas Jó ele era também grande em sabedoria. E essa sabedoria que ele tinha adivinha da intimidade que ele tinha com Deus. Então, isso para a nossa vida mostra o quê? Que se nós estamos no temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, a nossa vida sendo alinhada com a palavra de Deus, Deus ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos e ele vai nos tornar pessoas de referência. Então, eu e você, irmãos, se nós alinharmos a nossa vida no temor de Deus, na sabedoria de Deus, que a palavra de Deus ela diz
eu não me recordo onde está o versículo, se não me engano é em Tiago, Deus ele dá sabedoria e aquele que pede e não lança em rosto. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus, porque a Bíblia fala que a sabedoria é algo que Deus dá livremente para aquele que busca, né? Então, se nós estivermos vivendo no temor de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida de uma forma completa, em sua completude, né? Deus ele vai prover e nós seremos prósperos emocionalmente. Pensa comigo, só para finalizar essa parte, né? Pensa comigo, a provação, né? A tentação e as provações que Jó passou. Se alguém não tivesse uma consistência muito forte na sua vida emocional, como seria? Nós temos o exemplo da mulher de Jó. A mulher de Jó, pela sua fragilidade, né, por não ter o mesmo nível, não alcançar o mesmo nível de Jó, o que ela fez? Ela espraguejou, ela murmurou e ela disse para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer. Né? Essa é uma atitude extremamente desesperada, uma atitude que revela um emocional desabilitado, um emocional, sabe, já abalado, né, pelas circunstâncias. Mas mesmo as circunstâncias falando totalmente ao contrário, porque Deus sabia o que estava acontecendo, o diabo sabia o que estava acontecendo, mas Jó, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia, não foi revelado para ele, né, enquanto ele passava pela tribulação, não foi revelado para ele o motivo. Ó, Jó, estou aqui testando você. Não. Jó simplesmente, ele recebeu aquilo como uma coisa natural, uma situação que advém na vida, né? Estamos bem, mas nós passamos por dificuldades. Então, Jó enfrentou com um emocional estruturado, e isso mostra que a prosperidade que Deus tem para a nossa vida é uma prosperidade tanto para a nossa vida material, quanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida emocional. Isso são reflexos que a gente vê, que a gente percebe lendo a palavra de Deus nessa parte aí, nesse livro de Jó. Então, o que eu extraí assim do primeiro tópico, do segundo tópico, foi basicamente isso aí. Eu espero que nós possamos, sabe, alinhar isso com a nossa vida e tomar posse daquilo que Deus tem, buscar dele sabedoria, porque ele tem, ele dá sabedoria para aquele que pede, segundo a sua palavra. Amém? É isso aí, Rubens, pode ir. O André comentou, né? Até marquei aqui, Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos concedem literalmente com grande alegria. Então, é isso mesmo. Jó, para a gente, na lição de hoje, é muito legal falar sobre ele. Até comentei com vocês e reforço mais uma vez. Se possível, leiam um livro de Jó, em materiais riquíssimos ali, com ensinamentos muito profundos, né, e atuais. É interessante vocês aplicarem nisso, né, para que essas aulas sejam mais proveitosas. Então, concordo com o que o André disse, a questão de Jó, a forma na qual ele viveu, ele tinha a bênção de Deus, mas ele também tinha a contrapartida de que ele era um homem dedicado. E é isso que nós entraremos agora para falar no tópico 3, né? Ele era um homem de profunda piedade pessoal, um homem que era dedicado à família, um homem de moral, um homem de vida consagrada. Então, entraremos agora na questão espiritual. Mas antes, deixa eu só comentar aqui, temos mais pessoas com a gente. O pastor mencionou que a nossa irmã Conceição e sua família ali, o Elinho, a Verônica, que também está com a gente aqui ao vivo, são mais tarde de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, legal isso, que eles vão viajar, mas não deixam de participar com a gente aqui, né? A famosa Belo Horizonte, os mineiros, né? E também a nossa irmã Helenita e nossa irmã Domingas, que estão lá da Bahia. O pastor mencionou aqui para a gente também, são pessoas que têm participado constantemente das lives dos nossos pastores ali, diariamente, na rede social dos nossos pastores,
que também é uma bênção. Temos também hoje aqui o pastor Milton Cavalcante, que está conosco. Então, a live de hoje está bastante completa, gente de bastante peso aqui, né? E participação com a gente já há diversos domingos. Então, legal, Deus abençoe a vida de vocês. E dando continuidade aqui, então. Aliás, deixa eu falar da Raquel também, que eu vi o nome dela por aqui. Deixa eu ver. A Raquel está com a gente também. Raquel, Deus abençoe você. Um ótimo domingo para você também. Então, entrando aqui no item 3, que é o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, né? Ele era um homem de profunda piedade pessoal. Então, ele era um homem dedicado à família. Fala, então, que por mais que ele tinha as riquezas, né? Dos 10 filhos que ele tinha, né? Os 7 meninos, 7 homens, cada um tinha uma casa. Então, tinha o seu espaço ali reservado. Era um espaço que foi fornecido pelo pai, todos eles viviam em família, em harmonia, né? E, além disso, também, como o André colocou, eles davam festas constantemente, né? E nessas festas havia o envolvimento de toda a família, também as suas irmãs, que moravam provavelmente com os pais, que não relata a questão de uma casa para cada uma, mas elas participavam dessas festas, então mostra ali que eles comiam, que eles bebiam, no sentido de uma harmonia, não de problema social, enfim, não, de desavença, mas uma questão de unidade. Então, essas comemorações, confraternizações que eles tinham no ambiente familiar, né, eram muito comuns e eram muito frequentes. Então, isso que era legal pela presença de Jó, junto ali na questão familiar. E ele era um homem também de moral e piedade, né? Bastante destacado, uma sólida espiritualidade na vida de Jó, além do seu caráter, como já falamos aqui, que era irretocável, né? Lá em Jó 1:5 diz que ele tinha uma vida piedosa. Então, é um destaque aí também para um homem que sempre via as necessidades, estava disposto ali a ajudar. Fala bastante também dos seus amigos, né? Por isso que eu disse para vocês lerem esse livro aí, que tem itens que de repente a gente acaba passando batido aqui na nossa lição, por ser um tempo mais curto, né? Mas que vocês possam buscar mais detalhes ali. Então, vemos também que, mesmo naqueles momentos de mais desespero que Jó tinha, né? Em sequência da aprovação que ele passou, ele sempre mantinha os olhos de Deus. Então, ele tinha uma vida ali consagrada. Ele, além de ser dedicado à família, ele tinha um temor a Deus, como nós já colocamos, né? E porque ele acreditava que tudo que ele tinha vinha de Deus. Então, além disso, como eu coloquei, ele fazia questão de que a família dele tivesse também de maneira irrefutável perante Deus. Por isso que ele mesmo oferecia sacrifícios em relação à vida dos filhos, né? Por mais que eles tinham cometido ou não pecados, ou até em oculto mesmo, mas ele fazia questão de santificar. Então ele se levantava de madrugada, ele oferecia ali um holocausto, né? Segundo o número de todos eles, fazendo um sacrifício para cada um, para que Deus viesse e abençoasse. E aí eles até dizia o seguinte, lá no capítulo 1, verso 5 do seu próprio livro: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, esses sacrifícios, esses holocaustos que ele levantava. Então, como sacerdote do lar, né, ele cumpria esse ritual de culto em favor da sua família. E até um aprendizado para a gente, né? O levantar cedo ou de madrugada é uma forma de enfatizar a piedade de Jó, essa devoção que é demonstrada pela a vida consagrada, né, que ele tinha, que era uma forma que ele vivia. Então, o texto está que ele se santificava, né? Traduz assim como um sentido de ser separado, né? O ser santo, nós temos como a tradução de ser separado, ser consagrado a Deus. Então, uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora, uma pessoa que se dedica em oração, colocando a sua vida realmente à luz. Então, nós vivemos dessa forma e temos ali o benefício, né, de sermos contemplados por Deus, por sermos vistos. Até o pastor mesmo costuma dizer que nas madrugadas, né, a fila é menor. Então, para aqueles que se dedicam aí, para aqueles que estão se colocando a buscar de Deus ali no período da madrugada, tem um caminho mais, um acesso mais fácil a Deus, porque Deus está disponível para todos nós, mas quando você tem um coração quebrantado, há uma sintonia do seu coração com o coração de Deus. Então, vemos que esse exemplo da vida de Jó, para nós, é muito rico, né? Muito grandioso,
e espero que vocês possam encontrar aí também detalhes muito ricos para que vocês possam absorver. E lembrando, né, o próprio Deus, em livros posteriores, né, menciona Jó. Então, um homem ser mencionado pelo Criador, imagina a forma que ele vivia, né? A forma de que agradava o coração de Deus, né, André? Então, nós vemos que dessa forma é um exemplo bastante rico para que nós possamos buscar uma referência para nós mesmos. Legal, Luiz. E eu, assim, o que chama muito a minha atenção nessa parte 3, né? Primeiro, né, a harmonia no lar. A harmonia no lar é uma coisa que, nos dias de hoje, para muitas famílias tem estado em falta, né? Porque muitos lares, muitas, sabe, divisões entre parentes, entre família, né? A gente vê situações hoje que irmãos contra irmãos, pais contra filhos, né? Em diversas situações. Isso revela que o lar nunca houve uma estabilidade, né, familiar, né? Sempre foi dividido, né? Mas eu sei que aqui, todos nós que estamos assistindo aqui, Deus está trabalhando, e eu tenho certeza que se alguma dissensão, alguma divisão dentro da família de quem está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que Deus ele está trabalhando ao seu favor e vai assim restaurar a sua família. Porque quando Deus começa a obra na vida de alguém, ele traz uma restauração completa, ele atinge, né, aqueles que estão ao redor, principalmente aqueles que estão mais próximos, que são os familiares, né? Então eu profetizo isso na vida daqueles que têm passado por dificuldades no relacionamento familiar. Tenha certeza que Deus ele vai trabalhar na sua vida e vai restaurar o seu lar, restaura a sua família em nome de Jesus, né? Então Jó ele tinha harmonia no lar. E nós temos que buscar essa harmonia, sabe, cumprindo o nosso papel. Se eu sou pai, preciso cumprir o meu papel. Se você é mãe, precisa cumprir o seu papel. Se você é filho, precisa cumprir o seu papel de acordo com aquilo que Deus já tem traçado sobre a sua vida, né? Para que o lar ele tenha harmonia. Uma outra coisa é a moral, né? Jó era um cara de moral, né? Então, não sei se vocês já ouviram alguém falar para uma outra pessoa dizer, olha, você não tem moral para falar sobre isso. É complicado porque a moral ela se diz basicamente a ação, né? A atitude, né? A moral é você agir de acordo com as regras que são estabelecidas na sociedade, né? Daquilo que é justo, daquilo que é correto. Hoje em dia, muito da moral, da essência da moral tem se perdido na sociedade porque está se permitindo muitas coisas que na década passada não eram tidas como moral e hoje são, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas agir sempre de acordo a espelhar justiça, a irradiar honra, honestidade, verdade, né? Hoje é um desafio muito grande para nós cristãos, porque nós temos que, além de aplicar a moral, tendo o cuidado de separar aquilo que o mundo tem colocado como moral e não é, né? Nós temos que aplicar a piedade, né? Piedade, eu estava buscando o conceito, né? E ela se divide em várias vertentes, né? Uma delas é o afeto, é você buscar ser uma pessoa afetuosa, né? Uma pessoa carinhosa. Outra característica é a compaixão, né? Que é muito importante, e ela está ligada. A compaixão, ela está ligada à comiseração, né? É você colocar o seu coração, sabe, na questão da empatia, né? O termo fala de comiseração, fala de colocar o coração na miséria
do outro. Mas vamos usar um termo mais simples, mais leve, né? É a empatia. É você olhar o outro com o olhar de se colocar na posição do outro para poder entender, né, o que está acontecendo. Então, piedade também diz respeito a ser amigo, ser amável, né? Então, todas essas características são de uma pessoa piedosa. E é interessante que a piedade, segundo o conceito bíblico, ela não é só para aqueles que nós amamos, né? É para todos aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso próximo, principalmente para aquele que nos ofende. Então nós temos que entender que nós temos que ser piedosos, mesmo com aqueles que nos ofendem. Essa era uma característica de Jó, né? E assim, a maior característica que nós vemos também de Jó é o cuidado espiritual e o intercessor que ele era. Era interessante que Jó, ele andava na prevenção, né? Ele era um cara de prevenção, né? Eu li no começo, o Rubens também leu agora há pouco, falando sobre os filhos, né? Porventura, pecaram meus filhos, blasfemaram, né? Porventura, ou seja, não era algo que eles tinham feito. Era uma ideia, se porventura eles fizeram, eu já estou aqui, já tampando as brechas, né? E nós precisamos ser intercessores, porque, né, vai ser falado para mais para frente, mas o Jó, ele recebeu a vitória no momento que ele estava intercedendo, né? Então, esse cuidado espiritual que ele tinha em dispensar, sabe, a graça, a bênção, o favor de Deus sobre os seus, era impressionante, né? E a gente tem que ser realmente, porque o Jó, ele era o sacerdote, né? O Rubens mencionou, ele viveu no tempo patriarcal, então não haviam sacerdotes, mas Jó era o sacerdote da sua casa e ele cumpria plenamente esse papel e se colocava realmente como um mediador ali, alguém que estava na brecha intercedendo e trabalhando em favor daqueles que estavam ao seu redor. É isso, irmãos, e eu espero que esse ensino seja bênção para a sua vida. Rubens, se você quiser complementar aí, falar mais alguma coisa, fica à vontade, mas da minha parte eu acho que foi bem produtivo e é basicamente isso aí que a gente extraiu e acredito que é bênção para a gente, hein? Com certeza, André. Nem sempre a gente lê, mas eu gostaria de ler hoje aqui a conclusão dessa lição de hoje, porque eu achei bastante rica também, se você me permite, porque os destaques que ela traz veio com uma reflexão para a gente, né? Então ele fala o seguinte, ó: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir desta matriz, desta visão. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais. Prosperidade, não apenas posses. Piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, é um destaque aqui desse resumo para a gente, dessa conclusão, né? Eu achei bastante interessante, né? Rico, né? Para que nós possamos refletir. Como nós já dissemos muitas outras vezes, eu quero reforçar aqui hoje, ser rico não é um problema. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Vemos a necessidade aí de termos recursos para nos mantermos, necessidade básica. Vemos aí uma situação econômica mundial muito complicada, muito difícil nos nossos dias, né? Na questão política, socioeconômica, e há necessidade de termos aí recursos para o nosso sustento diário, também recursos para ter uma reserva aí para necessidades emergenciais. Vocês sabem que eu gosto bastante dessa questão de entendimento do mercado financeiro, eu gosto muito de ler sobre, e é importante.
Mas, todavia, temos que ter em mente, né, que o dinheiro, ele não é um problema, mas o amor ao dinheiro, sim, é um problema. Então, acho que nessas lições que nós vamos aprendendo dia a dia, nós temos aprendido bastante, né, acerca de como lidar com diversos temas, diversos assuntos colocado em pauta aqui, e eu até deixo mais uma vez a porta aberta para vocês aqui nos comentários, fazerem questionamentos, levantarem dúvidas aí. Se eu não souber, porque somos falhos mesmo, o André está aqui, com óculos do Tony Stark cheio de tecnologia para poder responder para a gente. O Pastor Ivo também aqui dando suporte para a gente sempre. Então, nos colocamos à disposição para esses questionamentos. E ainda, finalizando, né, sobre a questão que eu estava colocando, nós podemos sim, tudo, desde que sigamos, né, as ordenanças bíblicas aí. Então, Jó é um exemplo muito claro, porque ele tinha tudo, ele era um homem próspero. Então, até a lição mesmo comentou, e eu estava lembrando aqui agora, enquanto eu até falava, que Jó, ele tinha de tudo, né? Ele tinha ali as riquezas, a família dele era próspera, mas o coração dele não estava em nada daquilo. O coração dele estava em ser temente a Deus. O cristão, ele pode ser rico? Pode. Mas que a prosperidade venha de Deus, que ele seja um homem piedoso, como o André colocou ali, com diversas diversificações da tradução da palavra, sim. E nós vemos também na Bíblia, até a lição com destaques aqui, colocou, que... Deixa eu até localizar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Jó, ele não teve de se isolar para se tornar alguém piedoso. Ele foi, justamente como um pai de família, um homem de negócios, membro de uma sociedade politicamente organizada, que ele pontificou-se como o melhor ser humano do seu tempo, ali, da sua região, né? Então, a lição traz essa clareza de que ninguém precisa se isolar para se tornar santo. Olha, não, porque agora eu sou separado, eu sou alguém de Deus, por isso eu não posso ter riqueza, eu não posso ter um terreno, não posso ter uma chácara, não posso viajar, eu não posso... Não, nada disso. Tanto que a lição mesmo destacou para a gente que ele buscou a se tornar santo, né, em meio a situações. Então, o santo nasce exatamente no meio de uma tentações. E aí destaca alguns membros que participaram disso. Por exemplo, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, né? E, por exemplo, até Isaías, Ezequiel, eles eram casados, tinham vida social, familiar, e ainda conseguiam separar as coisas, ser santificados por Deus. E até o próprio Cristo mesmo, que ele viveu como homem, 100% homem aqui na Terra, ele conseguiu viver sem pecado em todo o tempo que viveu aqui por 33 anos na Terra. Então, ele não precisou ser isolado de pessoas para poder ter uma vida santa. Não. Então, é esse o ponto que nós buscamos aqui, né? Que as pessoas, elas se enganam, julgando, né, ser a santidade como um produto de uma vida solitária, né? A santidade, ela é um serviço, é dedicação integral ao Senhor Jesus, é desviar-se do mal e ter a aparência do Cordeiro de Deus. Então, nós vemos que é possível, sim, ser santo, ser separado, ter uma vida digna, temente a Deus e colhendo disso, a partir disso, né, fruto, né, dessa forma de viver. Então, eu acredito muito que nós, cristãos, perdemos a oportunidade de adquirir uma vida mais tranquila por não entender mesmo essa forma de vida. Nós podemos, sim, desfrutar melhor essa terra, como a palavra de Deus diz, mas com sabedoria. Acho que o temor a Deus é a base para que vocês consigam entender essa forma, né? Eu temo ao Senhor e sei que tudo provém dele. E o restante eu vou conquistando aí dia a dia, fazendo prosperar tudo que me vier às mãos, uma semente numa terra seca, mas eu sei que é de Deus que vem ali, a chuva que venha trazer uma terra fértil. Então, que esse ensinamento de hoje fique para a vida de vocês, que vocês possam meditar nisso e saber que tudo vem dele, a sua vida vem dele, e tudo que você faz é para ele. Amém? Deus abençoe vocês, um ótimo domingo aí. André, isso que eu tive para poder trazer para hoje, e espero que todos estejam aí buscando mais conhecimento, né? E estamos aqui para poder compartilhar tudo que nós sabemos e buscamos aí a respeito da Bíblia.
Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, irmãos, para agradecer a Deus por essa escola, né? A gente não pode deixar de orar, tanto para começar, para terminar, né? Senhor, nós te damos graças, Pai, por este momento na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo ensino. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, tem nos orientado, tem pela, Senhor, como o sol, Pai, que nasce a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece-nos na tua palavra, fortalece-nos diante da tua verdade. Que seja cura, Senhor, para a nossa vida. Nós te agradecemos, nós te entregamos esse dia nas tuas mãos. Te louvamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje às 18 horas, culto presencial e online. Vai ser bênção, Santa Ceia. Em nome de Jesus, estaremos juntos aí para glorificar o nome do Senhor. Hoje, quem não pode estar presente tem a oportunidade de estar presente online. Isso é bênção, né? É muita riqueza para nós. Então, não se esqueça, às 18 horas, culto online e presencial na comunidade cristã. Jesus em breve vem. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom Até a domingo. próxima.